Irmãos, nós estamos aqui, essa é a classe de adultos da Igreja de Deus em Mambaí, Goiás, dia 18 de fevereiro. Nós temos mais 1, 2, 3, 4, 5 salas lá dentro, né, além dessa. E a nossa escola dominical ainda é assim, apesar das dificuldades, ainda não é das piores, está entre as médias para boa, né? Então, nós hoje vamos estudar, continuar a lição 1, nosso material é esse aqui, né? A igreja na roda do conservadorismo. Esse material, irmão, aqui, inclusive que tem aqui família, né? Esse material é produzido pela própria Igreja de Deus, né? São os nossos irmãos. Esse aqui foi o evangelista Rafael Batista Bandeira, quem fez ótima lição, gostei muito. Não é porque eu gostei que é boa, é porque é boa mesmo, né? E a gente vai iniciar orando, amém? Aleluia! Aleluia, está passando aqui, está gravando. Como é que grava ela aqui? Aqui está gravando, aqui, deixa ela bem aqui, muito bem. Oramos de pé, glória a Deus, amém, Jesus. Senhor amado, Deus querido, Senhor, é no nome de Jesus que aqui estamos, Senhor, nesta manhã de domingo, para darmos continuação aos nossos estudos, Senhor. Estamos começando sobre a igreja na roda do conservadorismo, Senhor. Ó Deus, nos ajude, queremos melhor servir ao Senhor, e que o estudo da Tua Palavra assim nos capacite para tal. Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, vamos recapitular um pouco, né? Heresia em forma de ideologia política. Deixa eu ver se eu tenho aqui o que significa heresia. Ver se eu tenho ele aqui, não é esse aqui não. Vocábulos aqui, ó, vocábulos, vamos ver aqui. O que significa a palavra heresia? Vamos tentar achar aqui, né? Porque a gente pergunta, na Bíblia tem? Na Bíblia tem. Deixa eu ver aqui. Ver se vai abrir. Começar com as definições. Vamos ver aqui. Cadê? Onde é que abre? Deixa eu colocar direto lá, aqui nessa página. Eu procuro de uma vez, pronto. Olha, dicionário, vamos ver aqui, heresia, está aqui, já tinha procurado. O que significa heresia? Olha, mas heresia, né, tem vários dicionários. Bom, para a alegria das irmãs, é um substantivo feminino. É ela. Heresia é ela, Estela. Feminino. Sem preconceito, né, dona? Irmão, ofensa, assim, no grosso, heresia é desrespeito a uma religião. Agora, quer dizer o seguinte: doutrina contrária aos preceitos estabelecidos pela igreja. Então, quando uma igreja, a nossa, estabelece um preceito, nós acreditamos que a Bíblia ensina assim. E alguém diz que não,
que a Bíblia ensina ao contrário, nós declaramos que essa pessoa é herética. Ela está contra. Já ela declara que nós é que somos os heréticos. Então, herético é aquele que pensa ao contrário. Diz aqui, instituição, ideia ou ideologia rejeitada pela igreja. Irmão, aqui tem igreja com letra maiúscula, mas igreja não é uma coisa só. Por exemplo, no ramo do cristianismo nós temos igreja católica, tem igreja ortodoxa, tem igreja reformada, protestante, pentecostal, né? Então não se pode falar, irmãos, no cristianismo não se fala em igreja, um consenso. Não existe um consenso, tem várias opiniões, né? Então, irmão, que a igreja tem como falsa. Quando a igreja, num ramo, declara como falsa, fundamento, ideia ou opinião que se opõe ao senso aceito pela maioria. Então, por exemplo, irmão, o arianismo é a crença que não há uma trindade de pessoas. Existe trindade de que Deus, o Pai, encarnou e depois Deus morreu, mas não tem pessoa. No século IV ou V, Ário, chamaria isso que foi o homem chamado Ário, estava a ponto de varrer toda a Europa. Aí o catolicismo romano declarou herege. Fez o concílio lá, declarou que o arianismo era herege. E pior, já tinha a força do Estado, né? Lá pelo século IV, o cristianismo já era a religião oficial do Império Romano. Então tinha como sancionar, está me entendendo? Quem não concordava, aí foi jogado para baixo. Mas vários movimentos que poderiam até ter sido negociados, poderia ter tido mais diálogo, entendeu? Entre os que creem na Trindade, por exemplo, só um exemplo, e os que não creem, poderia ter dialogado mais, mas não, já baixou o facão, é heresia, e quem acreditar nessa heresia está excomungado da igreja e por aí vai, né? Então, irmão, veja bem aqui, aqui, irmão, do dicionário adventista, a gente tem que entender, porque nós estamos estudando aqui, ó, nosso tema é heresia em forma de ideologia política. Estamos tentando ver primeiro o que é então heresia, né? Então vem aqui, irmãos, a heresia. Nesse aqui, não, esse daqui. No dicionário adventista diz que vem de uma palavra grega que quer dizer o ato de tomar. Aqui, por exemplo, uma cidade. Depois veio a significar uma escolha particular, independente do que pensa a maioria. Eu tenho minha opinião própria sobre isso. Então, irmãos, heresia é uma opinião própria que discorda, está me entendendo isso? Da opinião aceita. Então, geralmente, bom, heréticos são pessoas de opinião. Eu não quero defender os heréticos, mas eu quero dizer que heréticos são pessoas, irmãos, que eles não se convencem, porque a igreja diz que crê. Eles se convencem se eles se convencer. Está me entendendo isso? Essas pessoas são importantes, né? Por exemplo, a gente tem a nossa declaração de fé, cadê ela? Meu Deus, cadê nossa declaração de fé que fica ali? Tem que fazer outra? Que bom, Sirlei, fazer outra. Então, quando a gente é recebido como membro, nós temos ali a declaração de fé, né? Aí pergunta, você concorda com a declaração de fé da Igreja de Deus? Eu concordo. E depois fui passar 50 anos estudando teologia.
Depois que eu concordei. Hoje eu concordo. Mas eu concordo porque eu cheguei à conclusão minha. Nesse sentido, eu sou herético. Eu concordo com alguma coisa depois que eu investigar e eu chegar à conclusão de que aquilo ali realmente é. Eu recomendo aos irmãos serem heréticos nesse sentido. Não é porque simplesmente a igreja, a própria igreja de Deus, estou falando aqui. A igreja de Deus diz que é assim. Lembra dos de Bereia? O livro de Atos fala dos crentes de Bereia. Eles eram melhores que os outros. Que Paulo, o apóstolo, ia lá na sinagoga do sábado e ensinava, eles ficavam quietos. Aí durante a semana, que a sinagoga só reúne no sábado, não é isso, irmão? Durante a semana, o que eles faziam? Eles iam ver se aquilo concordava com a palavra. Eu recomendo todo crente, quando você ouve uma pregação, uma escola dominical igual essa, você ter seus meios de verificar por você mesmo. Então, irmãos, heresia é uma opinião particular que a pessoa tem coragem de ter sua opinião contra a maioria, né? Então, mas é uma escolha, venha significar. Muito bem, no Antigo Testamento a palavra é traduzida, veja aqui, por exemplo, Atos 5,17, como é que diz sua Bíblia? Lê na sua Bíblia. Lê na sua Bíblia para mim, o que diz na sua Bíblia? Vou dizer onde é que está a palavra heresia aí. Atos 5,17 na sua Bíblia, leia para mim. A minha diz partido. Seita. Partido. Vendo? A palavra original, deixa eu mostrar aqui para vocês, só para vocês ficarem cientes, irmão. Só para vocês ficarem cientes. Eu gosto de fazer bem feitinho. Atos, a palavra é essa aqui, Atos 5, 6, 50, 17. Aqui, irmão, aqui eu tenho ela aqui no grego, vou mostrar para você, ó, que tem que adicionar. Atos 5, 17. Ó. Atos 5,17, irmão, aqui para você entender, aqui diz assim, ó, 5,17. Seita, está aqui a palavra, ó, a palavra é essa aqui, ó. 5, porém, a seita, ó. Tá aqui, irmão, seita, a palavra escreve assim, ó, aireses no grego. Tá a palavra no Novo Testamento, você vai achar escrito heresia, talvez alguma Bíblia traduza. Alguma disse heresia, todas disseram seita. A sua Bíblia diz para mim, como é que está escrito na sua Bíblia? Assim 17, seita ou partido? Como é que está escrito na sua Bíblia? Seita, ok? Não, na Bíblia fala. Irmão, por que fala que os saduceus são uma seita? Os fariseus também vai chamar aqui uma seita ou um partido, porque dentro da religião do judaísmo, está me entendendo? A religião do judaísmo abriga fariseus, saduceus, herodianos, etc. Mas dentro da religião do judaísmo, os saduceus têm uma interpretação própria de algumas coisas. Por exemplo, o saduceu não acreditava em anjo e nem em ressurreição. Só eles. Então, quando alguém tem um grupo, pode ser um grupo, tem um pensamento próprio que difere dos demais, é uma seita, é um partido. Então, necessariamente, irmão, seita não é uma coisa ruim. Aí, então, por exemplo, aqui, ó,
Atos 15:5. Atos 15:5, ó. Atos 15:5, cadê? Ó. Seita dos fariseus. Atos 15:5. A sua diz seita, vem da sua Bíblia. Nós temos que entender, irmão, heresia. Heresia é seita. Heresia é partido. É uma opinião, como diz que é partido, particular, que não é o pensamento dominante, por exemplo, do protestantismo. Então, dentro do protestantismo, a pessoa crê em todas as outras coisas que nós cremos, mas tem um ponto que eles creem. Então, nesse sentido, mas é um grupo, tá? O que mais que diz aqui? Aqui mesmo tem, quer ver? Atos 24:5. Atos 24:5 diz assim, ó. Aqui, irmão, Atos, quanto que eu falei você? 24:5? Abre sua Bíblia aí para mim. Abre sua Bíblia. Pode abrir o celular, não tem problema, mas se você tem, isso aqui é uma escola o quê, irmão? Não, ela não é dominical. Escola bíblica é a escola onde estuda o quê? Cadê a Bíblia? Tá aí. Entendeu? É interessantíssimo. Isso não é uma escola dominical, isso é uma escola bíblica. Primeiro. Agora, em segundo lugar, ela é. Então aqui diz assim, Atos 24:5, ó. O principal agitador da seita dos nazarenos. Como é que diz a sua aí de seita também? Irmão, o que é a seita dos nazarenos? Paulo, esse Paulo é o principal agitador dessa seita dos nazarenos. O que é a seita dos nazarenos? É quem? É quem, Lênis? É a seita. Paulo, apóstolo, está sendo acusado, diz assim, esse homem é uma peste. Quer ser apóstolo? Ô, irmão, eu queria ser apóstolo, mas você está disposto a ser considerado? Peste a gente mata com o quê? Com inseticida. Eu não sei se os irmãos entendem, eu vou parar um pouco aqui, nós queremos falar de política. O cristianismo, irmão, no primeiro século, e até pelo ano 300 e pouco, era considerado na sociedade o quê? Diz o nome para mim, irmão, bem alto. Peste. Hein? Por que eu digo isso, irmão? Peste é uma coisa que tem que fazer o que com ela onde ela existe? Tem que fazer o quê? Quando tem uma peste, tem que fazer o quê? Tem que erradicar, tem que exterminar. Dá para conviver com peste? Irmão, o problema de peste, entendeu? O problema de peste, quando se declara que o cristianismo é uma peste, é que dizer, não dá para conviver com eles. Está entendendo? Por que isso, irmão? Porque aí predominou essa ideia. O cristianismo é um câncer social. Agora, hoje, dia 18 de fevereiro de 2024, o marxismo, que é a segunda lição que nós vamos estudar, hoje, 9h22 do dia 18 de fevereiro. Você sabe como é que o marxismo classifica a igreja cristã hoje? Peste. Para eles, nós somos uma peste. Ou seja, tem que fazer o que com nós? Eles têm que fazer o que com nós? Esse irmão, ei, é grave. Esse negócio de esquerda, política, marxista,
tem gente brincando. Sim, e está em pleno processo. Tem gente brincando, achando que é direita e esquerda, é Flamengo e Fluminense, é Santos e Palmeiras. Não, irmão. Um desses lados políticos diz que o cristianismo é uma peste que tem que ser erradicada. Agora, irmão, diz que esse Paulo, tem uma pergunta para você, Lenice, esse Paulo é uma peste, ele é o principal agitador da seita dos nazarenos. O que é a seita dos nazarenos? Nós. Então, irmão, nós também já fomos classificados como seita. Por quê? Porque até aqui não se sabia bem a diferença entre cristianismo e judaísmo, porque os livros eram iguais. Aliás, só tinha o Antigo Testamento. Irmãos, até aqui a igreja só tinha o Antigo Testamento. A igreja não tinha Novo Testamento para pregar. Todas as pregações da igreja eram interpretando o Antigo Testamento, no sentido de mostrar como que aquilo se cumpriu em Jesus. Então não tinha muito. Então era uma visão. Jesus era judeu, rabino judeu. A interpretação do judaísmo, assim, de um rabino judeu chamado Jesus de Nazaré. Então, como que é uma interpretação? Então é uma seita. É uma visão, certo? Se é partido, é partidário. Então, também, na sociologia da religião, é bom estudar. Quem quer entender mais de teologia política, eu estou falando muito de teologia política, quiser entender, precisa entender um pouco de sociologia. Então, irmão, tem os estágios. As religiões são como plantas, que nascem, crescem, ficam velhas e morrem. E o primeiro estágio de uma religião, primeiro é seita. Ela sai, geralmente faz parte de uma religião. Alguém começa a ter uma visão particular, de interpretar, aí separa um grupo, aquele grupo é uma seita. Aquela seita, ela vai crescer, geralmente no começo não tem organização. Não veja a igreja até quando escolhe os diáconos, só tinha apóstolo, não tinha organização nenhuma. Aí tem pela primeira vez diáconos. Aí lá nas cartas a Timóteo, anos 60 e não sei quanto, é que diz que na igreja tem anciãos, Deus colocou, escreveu na igreja apóstolos, profetas, evangelistas, e não tem organização, aí vai se organizando, irmão, à medida que vai crescendo, aí vira religião. E é interessante você estudar o declínio, o envelhecimento e a morte das religiões. E toda igreja, inclusive, tem que ter cuidado, porque a nossa, quem já tem quase 70 anos de existência, cuidado. Ela está um velhinho, se não der uma vitamina, ela fica uma igreja, viu, Rony? Fica uma igreja velha. E aí, fazer dentro. Muito bem, mas então, irmãos, eu só quero definir por enquanto o que é heresia, para entender isso aqui, tá? Então tá. Agora, voltando para a nossa lição, a lição está aqui. A heresia em forma de ideologia política. Por quê, irmãos? Porque diz assim, ó o nosso texto lá, vou voltar aqui para você entender, para você entender. Nossa história diz assim, Colossenses 2,8, diz assim: tenham cuidado que ninguém vos escravize a filosofias. Aí eu falei, mas não é a teologia? Peraí, Paulo é Paulo, não é Everardo, não, é Paulo que está escrevendo. Entendeu? Dá para enfatizar assim, Maria? É Paulo que está escrevendo, não é Everardo, não. Ninguém escravize vocês a filosofias. Irmão, Paulo, ele era formado
na Universidade de Tarso. Paulo de Tarso era um polo acadêmico do mundo daquela época. Tarso. Lá se tinha todas as faculdades: engenharia, filosofia, direito, teologia, medicina. Paulo, primeiro, que ele já foi criado em Tarso. Eu falo isso para entender quando Paulo diz assim para você: cuidado com a filosofia, porque ele entende. Depois de não ter sido formado, a gente faz isso aqui para exaltar o homem? Não. Porque afinal de contas a Bíblia é obra de quem mesmo? Do Espírito Santo. Né? Mas se é gerado pelo Espírito Santo, começa a falar de tratados médicos. O que vocês vão achar disso? Hein, eu? Se for de administração até, mas de médico, peraí, abaixa um pouquinho, não é sua área, não. Então, irmão, e depois disso ele foi estudar com Gamaliel, que era o principal rabino judeu, Gamaliel. Então Paulo tem como falar disso. Aí ele fala assim: cuidado com filosofias. Por que filosofias, irmão? Porque eu te mostrar aqui as nossas lições, ó. Te mostrar uma coisa aqui, ó, só para você rapidinho para você entender, que a nossa segunda lição é marxismo. Você sabe qual era a formação acadêmica de Karl Marx? Várias, mas uma delas era qual? Primeira formação acadêmica de Karl Marx, olha, filosofia. Primeira formação desse homem aqui, que regaçou o mundo, desculpando a palavra hoje, está conseguindo implantar. Bom, tem 100 e poucos anos o marxismo, tomou o mundo. O cara não é brincadeira, não. Primeira formação dele é filosofia, filósofo. Depois ele entendeu que o bom mesmo era a economia. Depois do Marx, vem isso aqui, ó. Você entender, porque nós estamos estudando a igreja agora vai estudar filosofia, vai. O próximo aqui, irmão, Gramscismo, Antônio Gramsci. Formação acadêmica dele? Filosofia. Então, irmão, quando Paulo diz aqui para nós, ó, quando Paulo escreveu lá, é esse que a gente quer atualizar. Quando Paulo escreveu lá, irmãos, aqui, ó, quando ele escreveu lá para... Onde é que está nosso textuário aqui? Ó, aqui, né? Textuário, cadê o textuário? Aqui, ó. Quando ele escreveu aqui, quando ele escreveu para os Colossenses, presta atenção, qual era a filosofia? Irmão, são filosofias que colocam em xeque a sua fé. Não é apenas ideias, são ideias que podem corromper a sua fé. Ela se mistura de forma que você acredita que está crendo dentro da Bíblia, está crendo fora da Bíblia. Entende o perigo, carinho? É você estar pegando a interpretação errada, crendo que é certo. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, irmão, o problema, a filosofia era um tal de gnosticismo. Gnose. Gnose significa conhecimento. Ainda existe hoje, gnosticismo, tem bastante no Brasil, todo lá. Gnóstico, eles ensinavam que a salvação vem pelo conhecimento. Tipo assim, o homem vai conhecendo e vai se salvando, quer dizer, vai se libertando dos erros. Enquanto que a Bíblia diz que a salvação vem por onde? Pela fé em Cristo, na palavra. Então veja o erro. Era uma corrente filosófica. Você se desenvolve nas filosofias e vai interpretando e você vai se tornando mais salvo. Era um erro. Só que hoje,
Brasil, Mambaí, 18 de fevereiro de 2024. Qual é a filosofia que põe em risco a fé cristã? É o gnosticismo? É essa a questão da revista. Lá Paulo escreveu, Colossenses, cuidado, vocês têm que conhecer. Vocês têm que conhecer a filosofia que está concorrendo e querendo destruir. Lá foi gnosticismo e hoje? Hoje é o marxismo. Hoje é o marxismo. Uma filosofia política, mas que se tornou, irmão, religião. O marxismo é mais do que uma ideologia política, é uma religião. Eles têm fé religiosa na implantação do marxismo. Então ninguém, agora diz assim, irmão, só diz assim, filosofia vã e enganosa. Toda filosofia é vã e enganosa? Cuidado. Cuidado. Toda filosofia não é vã e enganosa, não. Não. Agora, existem filosofias que são vãs. Vãs quer dizer vazia. E a palavra enganosa é cruel, sabe por quê? Porque a palavra enganosa, ela diz assim, ela te engana. Ela te engana. Nós vamos ver, irmãos, que, por exemplo, no cristianismo surgiu uma teologia política chamada teologia da libertação, que diz que reino de Deus é igual ao socialismo. Tarefa da igreja é pregar o reino de Deus, significa trabalhar pela implantação do socialismo. Olha o engano, olha o engano. Então, irmão, vamos lá aqui então. Aí eu coloquei aqui, irmãos, uma recapitulação. Essa frase aqui, irmãos, muitos não conhecem, do Martin Luther King. Quem já ouviu falar em Martin Luther King aqui? Martin Luther King, eu vou explicar para os irmãos, é um pastor batista, foi, né? Quem é esse? Um pastor batista. Pastor mesmo, de Deus, homem de Deus. Nos Estados Unidos, no século passado, havia a segregação racial. Negros não podiam frequentar lugares de brancos, de forma alguma. Negro não podia entrar num ônibus coletivo de branco. Negro não podia ir numa igreja de branco. Eles eram segregados. Negro não votava. Os empregos e os salários eram ridículos. Eles não tinham direito, eles não eram cidadãos americanos, apesar de serem já descendentes de segunda, terceira geração de afrodescendentes, já tinham nascido, já eram netos de americanos, mas eles não tinham direitos. Entende isso aqui, irmão? Cidadania, identidade, é o seu direito. Você tem direitos políticos, você tem direitos na sociedade, de questionar, de exigir, de cobrar. Não podia, Oliveira. Esse homem, Martin Luther King, levantou a bandeira contra isso. Isso aí é contra a Bíblia. Isso é contra a Bíblia. A Bíblia não tem acepção de raça. Fez um movimento, irmão. A última manifestação que ele fez, me parece que reuniu 3 milhões de pessoas. Em praça pública. 3 milhões de pessoas. Desse dia caiu, derrubou tudo os Estados Unidos. Irmãos, o povo, quando vai à rua, é isso que está provado. O povo, quando sai, você já pensou você reunir numa Paulista 3 milhões de pessoas? Irmão, cai trem para todo lado. Ele reuniu. Aí ele começou, irmãos, uma linhagem de pastores ativistas políticos.
não deixou o pastorado, mas entendeu, eu estou entendendo isso também, que qual é o dever do pastor com as ovelhas? É cuidar o que das ovelhas? O bem-estar, ou não é? Qual é o dever do pastor? É cuidar do bem-estar das ovelhas. Agora, muita coisa do bem-estar das ovelhas não depende da igreja, depende de quê? Da política. Salário não depende da igreja. Corrupção, desvio de verba pública, farmácia esvaziada, cidade só o buraco. Escola sucateada, e por aí vai. Isso, irmão, depende da política. Então, presta atenção. Se o meu dever, que eles não pensam comigo, é cuidar pelo bem-estar das minhas ovelhas, permita eu falar assim com vocês, e eu não presto atenção na parte política, como é que eu vou conseguir fazer isso? Então vem aí, irmãos, eu vou mostrar para vocês as coisas, né? Deixa eu ver se está aqui, deixa eu ver se eu mostro, deixa eu ver se está aqui essa aqui. Zeladora, cadê? Cadê, meu Deus? Está aqui, deixa eu ver se eu acho ela aqui. Tomara que esteja aqui. Ai, onde é que está? Espero que esteja aqui. Ó, tomara que esteja aqui, não lá no HD. Aqui, muito bem. Mas eu fiz um esqueminha aqui para você entender, mas deixa eu voltar aqui, senão eu não falo da lição. Aí o Martin Luther King, ele disse assim, essa ideia de que os cristãos devem se ausentar da política. Política é coisa do diabo. Política não é coisa de crente. Ele disse assim, ó, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Eu ver um ímpio procedendo, tomando o poder para si, e tomando para si o dinheiro que é do povo, os benefícios que é do povo, não me assusta. Não. Agora me assusta, não tem nenhum justo querendo fazer isso certo. Não, isso não é para nós não. Isso me assusta. Essa frase é do Martin Luther King. Seria dizer que em Mambaí tem pessoas que são incrédulas, por ser incrédulo não é como, mas por ser incrédulo e por ser ladrão mesmo, etc. Mas o que me assusta é a ausência de crentes ali para fazer o que é certo. Quer dizer, irmão, aqui se entende. Eu vou falar dessa questão de teologia da libertação, teologia política pastoral. E eu quero que todos os irmãos aqui que pastoreiam, que cuidam, pensem nisso. Em lugar nenhum, irmãos, a Bíblia separa. Vou mostrar a vocês aqui, né? Bonito é você. Em lugar nenhum a Bíblia separa a vida espiritual da vida material. Não tem isso não. A vida é uma só. Eu sou um ser espiritual e social e físico. E eu tenho cidadania do céu e eu tenho cidadania de Mambaí. E cidadania, irmãos, não me dá apenas direito, me dá obrigações. Se eu sou um cidadão de Mambaí, eu tenho a obrigação de velar por essa cidade, obrigação. Então, irmãos, aqui, ó, dessa frase dele, né, que o que me preocupa não é o grito dos maus, mas cadê os bons? Irmão, corrupção, por que você não vai lá? Aí, verá, você vai trocar o púlpito pelo palanque? Por enquanto, Deus não me chamou. Mas a maioria dos teólogos, os bons mesmo, os europeus, os alemães,
Todos eles, no fim da vida, se filiaram ao partido político. Todos eles. Karl Barth, Democracia Cristã, Partido Democrata Cristão da Alemanha, Democracia Cristã, aqui no Brasil tem, não sei o que virou, se é só uma sigla, Democracia Cristã, Partido Democrata Cristão. Bultmann, Pastor Batista Martin Luther King, e foi até o fim da vida, irmão, o fim, sabe o fim do Martin Luther King? Você sabe como é que ele morreu? Velhinho, não foi? Assassinado, irmão. Quem abre a boca? A coisa é séria. Política é trem assassino. Quem tem coragem de abrir a boca para denunciar, olha lá. Arruma coleta à prova de bala, arruma segurança. Quem o trem é muito, o trem é grande, é muito, irmão, é muito. Quem abre a boca para denunciar, Luther King foi assassinado. Olha o que esse homem fez de ruim, irmão. Ele era pastor e defendia direitos de cidadania do cidadão. Não tem que matar uma peste dessa. Lembra do nome da peste? Matar essa peste. Aí, irmão, nós vimos aqui, ó, eu fiz um esqueminha para te mostrar. Foi o seguinte, ó, ficou assim, ó. As doutrinas, nós temos o campo das ideias, né? Ok. Onde das ideias não sai a teologia e a filosofia, são ideias. Teologias, ideias sobre Deus. E filosofia, porque teologia e filosofia fazem as mesmas perguntas. São 3 as perguntas básicas, existenciais do ser humano. De onde eu vim? Por que eu estou aqui? E o que acontece quando eu for embora? Essas 3. Né? De onde eu vim? A teologia diz, de Deus. Darwinismo diz, do macaco. Por que eu estou aqui? Eu estou aqui porque Deus me pôs nessa geração com uma missão. É assim que eu entendo. Eu não sou simplesmente a união dos elementos do meu pai e da minha mãe. Eu sou um projeto de Deus para essa geração. E Deus me trouxe aqui para Mambaí, porque Ele me queria aqui em Mambaí. Eu me acredito, desculpa a falsa modéstia, eu me acredito um projeto de Deus para Mambaí de hoje. Porque eu estou aqui, filosofia batista, para nada, você é um animal, quando morrer acabou. Para onde eu vou? Eu creio que eu vou para o céu. Para onde eu vou? Você vai para o pó da terra, acabou. Então, irmão, veja bem. Agora, se entende assim, irmão, teologia e filosofia estão nos campos das ideias, agora a política está no campo da ação. Até diz assim, irmão, que na infância da humanidade, a humanidade fez teologia, que é usar Deus para explicar as coisas que não se explicam. Não sabe que no tempo da Bíblia, trovão, raio, tempestade, tudo se explicava em Deus. Se ele nos Salmos, Deus governa os dilúvios, né? Aí diz que depois, quando o homem saiu da infância para a fase jovem, ele passou a ser filósofo. Abandonou a teologia e veio para a filosofia, que a filosofia busca causas lógicas, concretas, fenomenológicas. E na idade adulta, o homem passou a ser político. Então, segundo eles, teologia é infantilidade.
Filosofia é juventude, política é coisa séria. Aí, irmãos, o que a gente tem aqui, ó? Diz que a teologia evoluiu para a filosofia e o sujeito verdadeiramente evoluído, ele é político. Porque a política sai do campo das ideias, ela quer agir. Agora diz mais aqui, ó. O que aconteceu, irmão? Heresia. A teologia uniu com a filosofia marxista, tá vendo? A teologia uniu com e virou uma teologia política. Existe teologia. Que, irmãos, virou uma heresia chamada teologia da libertação. Leitura marxista do Evangelho de Marcos, Fernando Belo. Tenta ver se você achou que era uma cópia, eu tinha e perdi. Leitura marxista não, materialista, um padre do Evangelho de Marcos. Nessa leitura, Jesus tem nada a ver com alma, nem com o céu, nem com o inferno. Jesus é um ativista político, que inclusive morreu nas mãos do Estado romano. E interpreta uma série de coisas, irmão. Você diz, meu Deus, parece que está dizendo certinho. Aí, irmãos, agora, a teologia da libertação, ela confunde. Vocês entenderam? Eles entenderam. Ela é mais católica, mas tem evangélicos também. Existem teólogos da libertação evangélicos. Existem entidades, grupos, associações protestantes que promovem, entre outras coisas, armamento de rebeldes. A igreja protestante tem grupo que arrecada dinheiro lá na África, aqui na Colômbia, e a igreja dá arma, porque a igreja acredita, esse grupo, que comunismo é igual ao reino de Deus. Comunismo é igual ao reino de Deus. Trabalhar pelo reino de Deus é trabalhar pela implantação do comunismo. Aí você não surpreende, irmão, o catolicismo romano e o PT. Você lembra das tais da comunidade eclesial de base? PT. Igreja Católica PT. Esse Papa que está aí, Bergoglio, o homem é roxo, tão comunista. Defende e crê que. Presta atenção nisso, irmão. Nós estamos vivendo. Paulo diz: cuidado com as suas vidas de hoje. Crê que tudo que a igreja tem de recurso financeiro, humano, político, etc., deve ser usado para favorecer a implantação do comunismo na terra. Agora, irmão, nós fazemos uma outra leitura, onde a gente tem a teologia política e tem a teologia pastoral. Aí tem uma chamada teologia político-pastoral. Estou dentro dessa aqui, ó. Porque o que é teologia pastoral? É de cuidar. Agora eu entendo, voltando aqui no Principado, se dever ser como pai, por exemplo, como pai, como avô, promover o bem-estar da sua família, não é? É igual o pastor com as ovelhas, promover o bem-estar. E você não consegue promover bem-estar sem estar engajado na política, porque é de lá que vem as causas do sofrimento. O sofrimento do ser humano em sociedade, esse sofrimento é causado pela política. Ou não? Vocês acham que não? Que o povo brasileiro está gemendo não tem origem na política, ou não tem? Tem, se tem. Como é que eu vou ignorar isso aí, né? Deixa eu ver se tem mais um aqui, você acabou. Ah, aqui é a nota de dólar, muito bem.
Aqui, irmãos, tá? Então fechei isso aqui, acabou. Vamos ver outra aqui. Tá. Na semana passada, nós vimos a política e a Bíblia, o período pré-Estado de Israel, o tempo até nos Juízes, onde havia uma teocracia, foi sobre teocracia, governo de Deus. Deus dizendo, eu gostaria que a sociedade fosse governada assim, ó. Assim que eu quero. Aí depois vem os reis, muda. Vimos aqui recapitulando, se você perdeu a aula, assiste lá depois. 12 tribos em Israel, 12 tribos. Cada tribo é autônoma. Não existe um governo central. Não existe um que tenha autoridade sobre todos. Cada tribo, irmão, como cada tribo é uma família, família de Rubem, família de Judá, família de Então é uma família. O que serve para nós? Nós é que decidimos. Nós é que decidimos o que é bom para nós. Inclusive, irmão, porque a ideia de cidade, eu fiquei de lembrar para vocês. Vocês sabem a primeira vez que aparece a palavra cidade na Bíblia? Sabe o que é? Vou mostrar aqui agora. Acho que é bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Caio. Primeira vez, Caim fundou uma cidade. Por que eu acho isso estranho, irmão? O que é cidade? É aglomeração. Tanta terra. Ué, peraí. Tem alguma coisa errada aqui. Irmão, quem é que quer ter terra à vontade, tanto você quiser, terra era o que tinha, e você quer ver tudo aglomerado? Isso é certo? As pessoas hoje estão saindo das cidades, vindo para o interior, como esses dois aqui vieram, não veio por esse motivo, mas por esse motivo também. As pessoas estão fugindo, é isso, Karina? Todo mundo sabe disso, irmão. As pessoas estão trocando altos empregos, salários, vejo isso direto na televisão, para comprar uma terrinha no interior, criar abelha. Tem visto isso, não tem, Lula? Irmão, hoje ninguém quer ir para a cidade, não vá não. Então na cidade daria tudo para ter o que você tem aqui no interior. Agora, Caim foi uma cidade. Cidade, põe na sua cabeça ali, é a ideia de Caim. Depois de Caim, depois do dilúvio, vou te mostrar quem foi o outro. Vou mostrar quem foi o outro, depois de Caim. Se é 6 ou se é 7, acho que é 6. Arca de Noé, dilúvio, fim do dilúvio, aliança de Deus com Noé, os filhos de Noé. Muito bem. Os filhos de Noé, quantos filhos Noé tinha? A gente, para decorar no seminário, era sem cão e sem café. Sem cão e Jafé. Sem cão e sem café. Então, mano, Noé teve um deles, Cão. O Cã, o pai de Canaã. O que aconteceu com ele? Ele viu a nudez do pai. Noé chamou o vinho na caneca, miou de bebo. Aqui é classe de adulto, irmão. Essa ideia aqui, ó,
que Cã viu a nudez do pai, quer dizer, na verdade, que ele tentou abusar sexualmente do pai bêbado. O povo diz que bêbado não tem dono. E ele foi o quê? Amaldiçoado. Muito bem. Ele foi amaldiçoado. Aí, irmão, depois que ele foi abençoado, isso aqui, filho de Jafé, filho de Javá, filho de Cã. Aqui, muito bem. Cã, essa raça amaldiçoada, gerou um homem chamado Nimrod. O primeiro homem, o quê, irmão? Poderoso. O que é um homem poderoso? O que é poder, irmão? O que é esse tal que o povo chega a matar? Não é nem pelo dinheiro, é pelo poder. Poder é os meios, os recursos, para eu te obrigar a fazer o que eu quero. E se você não fizer, eu tenho como te punir. Isso é poder. Forças Armadas para executar o que eu mando. Polícia Federal para eu mandar te prender. Canetada para te botar. Isso é poder. Eu faço de você o que eu quiser. Isso é poder. No Brasil tem gente poderosa, irmão? E é bom ter cuidado com eles? E muito. Hã? Pois é. Poder, irmão, presta atenção. O que nós estamos vivendo? O primeiro homem poderoso depois de Lu foi quem? Meu nome dele? Nimrod. Presta atenção. Foi o primeiro homem que reuniu exército, gente armada, para tomar o que é dos outros, para chegar e dizer: essa fazenda aqui agora é minha. Você vou deixar você morando, mas você tem que me dar metade do que você fizer, tributo. Poder é isso, irmão. Cuidado com o poder. Quem tem poder tem condição. E você é totalmente. Se ele é poderoso, você é impotente. Vai fazer o quê? O japonês da Federal bateu 6 horas da manhã na porta, vai fazer o quê? Vai correr? Agora, irmão, Nimrod. Isso aqui, ó. E fez. Ele edificou, irmão, fundou o Nínive e Calá, a grande cidade. O descendente dele, Canaã, que gerou aqui também, gerou, vou te mostrar aqui a cidade, fundou a cidade, aqui diz a cidade. A grande cidade. Quem foi que fundou a cidade depois do dilúvio? Antes do dilúvio foi quem que teve ideia de cidade? Caim. Depois do dilúvio, Nimrod foi o primeiro homem o quê? Mas cuidado com a ideia de cidade. É de cidade, é complicado. Porque política vem de polis. Damianópolis, Buritinópolis, polis quer dizer cidade. É da cidade que sai a política. Agora, meu Deus, está terminando. O que leva as pessoas a querer viver em cidade? Como professor de geografia, tem professor de geografia aqui? Tem alguém de geografia aqui? Só eu? Ninguém aqui trabalha de geografia? Quando se estuda a origem da cidade, siga os rios. Siga os rios. Mambaí, por exemplo, começou à beira de qual? Mambaí surgiu porque tinha um riachão. É água. Não, mas tem lugar aí que... Braúna, tem água? Não, Braúna não tem água não. Braúna não tem água não. Eles tiram lá artesiano e inclusive... Damianópolis, o povo daqui, pastor Serginho, vai para lá e leva água para beber. Não, mas não foi isso não. O que foi que originou as primeiras cidades? O povo morando água, lavoura, floresta, larga tudo e junta tudo num lugar só. As construções mais antigas chamavam zigurate, tipo a Torre de Babel.
uma torre, que era de astrologia, era para estudar os signos dos zodíacos, zigurate. Lugar sem água, sem nada. Lugar de adoração. As pessoas resolveram estabelecer um culto. Aí escolhe um local para ser a sede daquele culto. Ali constrói seu zigurate para ficar mais perto das estrelas, não é do céu de Deus não, ficar para poder fazer a observação. A astrologia, irmão, os signos do zodíaco, é a religião de Satanás mais antiga da Terra, a astrologia. O homem acreditar que o sol, a lua, as constelações é que dirige o meu destino. Coisa absurda. A lua pode até influenciar meu corte do cabelo, pode influenciar as mulheres na menstruação, pode influenciar quem tem artrite, artrose na lua cheia, mas destino, vida. Então, irmãos, os homens se reuniram em cidades por causa da religião. Ali se estabeleceu o sacerdócio, que era mantido, e o povo vinha trazendo oferendas, trazendo sustento para o sacerdote. Aí logo um botou uma vendinha de pão de queijo, né? O outro botou ali uma capinha de celular. Aí, o que vai acontecer quando essa estrada sair por aqui? Vocês vão ver, logo que vai ter um novo Mambaí, lá não sei para onde. E aí se formaram a cidade. Então cidade, no começo, na origem, ela é um centro religioso, não é água. Não é meio ambiente. As cidades não levaram em conta o meio ambiente. Meio ambiente o povo tinha, irmão, sem poluição, sem nada. Centro de adoração. Agora veja bem, quem foi que fundou a cidade de Nínive, irmão? Nimrod fundou a cidade de Nínive. Aí nós vemos aqui, cadê Gleicimar? Olha, Gleicimar, onde é que saiu Nínive aqui, Jonas? E sendo uma coisa, irmão, essa cidade chamava cidade-estado. Uma cidade, ela era autônoma. Nenhuma outra cidade existia poder sobre ela. Ela decidia o que queria. E é mais ou menos, terminando aqui, recapitulando o que a gente viu na lição passada, no tempo dos juízes, e que termina aqui na recapitulação, onde nós decidimos o que nós queremos. Nós quem? A família dos Gaditas, as famílias dos Benjamim. Nós decidimos o que nós queremos, nós decidimos. E a família de lá é minha prima, mas ela não decide, nós decidimos. Isso chama, irmão, aqui, ó, isso chama direitos individuais. Tem como inspiração essa atualmente hoje, irmão. Deus tem essa ideia. Deus é contra governo central, porque governo central significa poder. Nós temos 20 quantos estados? Não sei quantos, como é que é? 27 estados. E um poder central que tem poder sobre os 27 estados. Quantos municípios tem no Brasil? 5 mil e tanto? 6 mil municípios. Bom, pela lógica, devemos liberar os diabos ou não? Acho que Mambaí tinha que decidir aqui, se aqui vai ser aqui, que é onde quer aqui. É nós que temos que decidir, nós aqui, ué. Mas não, tem um poder central que nem sabe que Mambaí existe no mapa, que decide. Então, nessa centralização, por que no Apocalipse, a grande cidade, irmãos, a Bíblia termina com o quê? Com a cidade. O Apocalipse termina com uma cidade. Eu até já preguei aqui. Ela tem iluminação boa, ela tem
água à vontade, ela tem pomares, fruta, 24, segurança, tem umas muralhas bem grandes. Agora, a outra cidade que compete com a Nova Jerusalém no Apocalipse é qual cidade? A mãe de todas as meretrizes, como é que ela chama? Babilônia. Babilônia é um sistema de governo que quer controlar, é um poder. Agora, quando eu estou falando de poder, o que será e já está sendo montado o poderoso governo do anticristo? É um tipo de governo o quê? Continental? Mundial. Tendo poder sobre toda a humanidade. Deus diz: sou contra. A primeira cidade de Babel, a primeira cidade que Deus disse essa aí, Babel, cresceu demais. O povo viu que ele virou um triângulo. Deus queria que o povo se espalhasse, que o povo morasse em pequenas chácaras, pequenas fazendas, pequenos territórios agrícolas, dentro de uma jurisdição. Aquela parentela todinha ali resolve. E a gente escuta aqui, né? A gente aqui bebe vinho, não bebe vinho. Não, aqui não bebe não, mas lá no outro bebe, lá bebe, aqui não bebe. Aqui não, nós decidimos isso. Mas aí, irmãos, ele agrega para não, diz lá em Gênesis 6. Vou só ler aqui, senão fica falando, você não entende? Aqui, ó. Gênesis 6 diz assim, irmão, ó, Gênesis 6, cadê? Diz assim, ó, como é que foi aqui, irmão? Babel, quer ver? Gênesis 6. 6. É depois do dilúvio, não é antes? Babel é depois? Babel é depois, Babel lá pelo 10, Gênesis 10, Gênesis. Babel 11, olha, irmão, olha que a ideia qual é, olha a ideia qual é de Babel, aqui, presta atenção aqui. Bem, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance o céu, assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Quem é poderoso? O Senhor desceu para ver e diz: eles são um só povo, como e o Senhor dispersou por toda a terra e pararam de construir. Porque o Senhor disse assim no começo aqui, irmão, ó, não seremos, a ideia é a seguinte, não seremos espalhados pela face da terra. A ideia de Babel é não ser espalhado. E a ideia de Deus é ser espalhado. E que cada unidade pequena decida o que quer. Se não se vir, muda de comunidade. Nessa comunidade aqui, as regras são essas. Então, irmãos, essa ideia de governo centralizado, por exemplo, né? O que a gente tem aqui? Deixa eu te mostrar, ver se eu acho aqui. A pergunta mesmo é essa aqui, deixa eu ver se eu acho aqui nessa. Fiz mais um aqui só para você. Não, mas é o seguinte, mas é simples. Eu vou abrir hoje aqui, eu te mostro. Ó. Povo, Estado e povo. Quem é que deve servir quem aqui, irmão? O Estado, sim. O Estado, nessa pequena... Como nos Estados Unidos, irmão, lá é estadual, a federal é só uma referência, lá é estadual, tem um estado que tem pena de morte, outro já não tem. Tem estado que é liberado, o povo anda de metralhadora nas costas, no supermercado, metralhadora nas costas, fuzil, vem desse tamanho, outro é proibido, aquele estado decidiu. Agora, irmão, quando se fala de poder, é o contrário. O povo existe para servir ao Estado. Aí é o verdadeiro poder. E esse poder, irmão, tem arma, tem voz de prisão,
tem cadeia, tem confisco da sua conta bancária. E esse Estado aqui, ó, quanto mais ele cresce, vê, irmão, que é o que nós estamos vendo hoje. A última eleição não foi Flamengo e Fluminense. Você quer um modelo de governo onde o povo é maior do que o Estado? Ou que o Estado é maior do que o povo? Elegeram, a UNA elegeu, né? Não foi o povo, foi a UNA. Elegeu o que quer, onde o Estado é maior do que o povo. Amém? Agora, eu posso ir até 10h30? Pode? Aqui diz assim, ó. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Aqui, irmãos, ó, primeiro. O que a igreja está dizendo na igreja e a política? Está dizendo o quê? Que a igreja vai se tornar um partido político? Não. Mas não existe separação entre igreja e Estado? Existe. O Brasil é um país leigo. Nós somos a favor, não estamos falando, a igreja quer voltar no tempo. Não, nunca queremos. Nós não queremos que haja uma religião oficial do Brasil, não. Como vocês sabem, até na proclamação da República, catolicismo romano era a religião oficial do Império Português no Brasil. O imperador no Brasil, quando assumia, jurava defender o catolicismo romano. Você lembra que eu escrevi para a secretária de Educação, escrevi lá em Poços que queria botar uma imagem aqui nesse colégio, e eu falei para ela que não, e que se ela não estava sabendo, já tem um século que o Brasil não tem mais religião oficial. Catolicismo não é não, minha senhora. Catolicismo não é religião oficial aqui do Bahia, não, do Brasil, em lugar nenhum. E tem alguns lugares, eu acredito, se trabalhar aí para dentro, que eles continuam agindo como se o catolicismo fosse religião oficial. E não tem, nós não somos a favor disso, irmão. Agora isso aqui, nós somos a favor, irmão, de defender os nossos valores por meio da política. Quais valores? Liberdades individuais é uma. Eu tenho direito de discordar do executivo, do legislativo, eu tenho direito de discordar da urna eletrônica, eu tenho direito de discordar. Esses valores, família, aí vem toda aquela agenda woke, né, irmão? Família, droga, ideologia de gênero. A igreja entende assim, e ela, como ela é formada de cidadãos terrenos, ela tem direito de gritar. Não, nós aqui queremos assim, ó. Nós aqui queremos aborto, não. Nós aqui queremos liberar maconha, não. Nós aqui queremos o banheiro unissex da escola, não. Nós temos o direito. Mas isso aí já passa a reivindicação política. Defender os valores. Não é a gente dizer que nós vamos assumir um partido. Agora, daqui para frente, irmão, cada vez mais, a gente já está no ano, presta atenção em quem você vai votar, começa a falar de hoje, fala tanto domingo até lá, presta atenção. Irmão, eu estou vendo a bagaceira de você, eu durmo em paz. Eu digo assim, não foi com o meu voto. Com o meu não foi não. Não foi com o meu não. Agora, irmão, se tudo isso que está acontecendo ali foi com o seu voto, como é que você dorme, paz? Não, foi eu que botei lá para fazer isso aí, para liberar maconha, para aborto. Foi com o meu voto que chegou isso lá. E aí? Então, irmão, Oliveira, chega aí, né, Oliveira? Então, presta atenção, presta atenção. Por quê, irmão? Quem chega na prefeitura, quem chega na Câmara dos Vereadores, chega através do quê? Do seu voto. Quem é o responsável? Irmão, se a coisa está do jeito que está, quem é o responsável? Você.
E você põe lá. Então, irmão, quais são os valores? Defesa dos valores. A gente está defendendo. A igreja tem o direito de abrir a boca e gritar, dizendo que nossos valores são esses, e no que depender de nós, nós vamos lutar para que eles prevaleçam. Pronto. Através do quê? Através dos candidatos que representam a gente. É isso. Correto? Amém? Então, voltando aqui, ó, lembra disso aqui, ó. Lembra dessa palavra do Luther King. Lembra disso aqui, ó. Lembra dessa palavra do Luther King. O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. E aí, irmãos, então tem os teólogos, terminando aqui, ó, terminando. 7 vezes, né, que o pentecostal termina. Tem os teólogos que simplesmente partiram para a partir. Já o Bonhoeffer, vou fazer uma coisa aqui, fazer uma encenação aqui. O Bonhoeffer largou o púlpito da Bíblia e pegou para terminar também. Faz uma encenação aqui. Vem cá. Tudo bem, você vai ser uma atropelada. Você está sentado aqui, você está aqui. Se você está sentado aqui, você está na o Bonhoeffer faz essa comparação. Esse aqui é um rapazinho que está aqui brincando na praça. Você está aí? Só botou escuro. Eu venho aqui, atropelei, fui embora. Você vai fazer o quê? Denunciar, você vai socorrer. E vou socorrer. Primeiro você vai socorrer. Mas eu fugi. Aí você vai querer, você vai de novo. Vai de novo. Então você vai de novo na praça lá vem eu vou de novo. Você vai fazer o quê? Você vai acontecer. Aqui o Bonhoeffer, ele disse da política. Você vai ficar vivo pela sua corrente, tem lógica, toda semana esse carro atropela uma pessoa, é a única coisa que uma mãe faz é levar uma pessoa, tá certo? Não tem tal jeito de perder esse santo lugar. É a política. A igreja está vindo, a comunidade de Bombaim, a situação que se encontra, a situação que se encontra no Brasil, e o pastor vai só resolver tudo e ele leva para botar a remédio. Não acredita não, vai. Exatamente. Não vão orar e vão dar o jeito de prender. Prender ou não? Como é que a gente prende? Prender se pode para ele, dificultar a vida dele, fazer com ele parte. Aí, irmãos, é onde tem a nossa posicionamento, a igreja tem posicionamento e tem que gritar. Onde está lá, eu vou barulhento também para deter esse criminoso vagabundo. Não vai ficar deter. Nós damos remédio. Aí, por hoje, Essa palavra que o senhor falou de Martin Luther King, eu chamei o comunista Martin Luther King, ele veio Mandela na cabeça. Ele era um grande assassino comunista. Muito bem. Por favor. Peraí, só um pouquinho para a gente gravar a sua pergunta. A gente quer gravar? Nós temos 10 minutos. Dá? Isso aqui é o Rafael. Esse Jesus foi o pessoal da esquerda, da direita, que tinha essa acepção dessa forma. Irmão, tá. Deixa eu ver se eu te mostro uma coisa aqui, irmão. Deixa eu ver se eu estou com ela aqui. Eu até coloquei, vou fechando aqui. Não, só vou te mostrar uma coisa. Eu botei lá num grupo de WhatsApp. Isso aqui, ó. Vou fechando. Fechando.
Fechando. Ixi, tem muita. Aqui, tá aqui. Uma coisa aqui, irmão, ó. Eu coloquei isso no grupo de WhatsApp. Isso aqui, irmão, a igreja tem que cuidar. Você aqui, ó. Eu vou ler esse texto aqui. Regime político totalitário. O que é o regime político totalitário? Regime político totalitário, as ditaduras, não é nem direita nem esquerda. É um poder colocado na marra. Roma era totalitária. Só existe uma voz, é a minha. Jesus foi condenado à pena de morte por um sistema totalitário, porque só Roma podia decretar a pena de morte. E porque colocaram a questão, você lembrar do julgamento, ele disse que não deve pagar imposto. Foi essas coisas que foi levada lá. Ele inflama o povo para não pagar imposto para Roma. E foi o que foi acatado no fim para ser feito. Eu coloquei, irmão, aqui, irmão, essa aqui é uma pesquisa. Irmão, o sistema totalitário adoece as pessoas. No Brasil, nós estamos vivendo um regime de medo ou não? Medo adoece ou não adoece? Adoece. Medo adoece. Nós somos uma nação adoentada. Irmão, e quando eu estou falando de medo, eu falei, senador morre de medo no Brasil. O senador da República morre de medo. Estamos vivendo um regime de medo. Irmãos, o medo, ele adoece. Aí, inclusive, aqui, ó, eu coloquei aqui o aumento de consumo de droga e de álcool. Provérbio 31:6. As bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão dizendo. Que eles bebam, esqueçam que são pobres e infelizes. Na Bíblia, bebe para esquecer sua pobreza, sua miséria. Irmão, entra no Google e procura assim, alcoolismo na Rússia. Entra lá para você ver, alcoolismo na Rússia, que é um regime totalitário. Vocês viram o que aconteceu com o opositor político do Putin agora? Semana que viu o que aconteceu com ele? Ué, ele deu um mal-estar e caiu morto. Sim, estava preso, foi tomar banho de sol e caiu morto. Acredita, irmão? Então, irmão, medo. Regime de medo. Adoece. Aí você veja, alcoolismo na Rússia, que é um regime de medo. Você vê, é o país, o povo que mais consome bebida alcoólica é na Rússia. Por quê? Porque diz provérbio para esquecer que estão vivendo debaixo de uma ditadura sanguinária. Quem se propõe a ser oposição cai morto no meio da rua. Entendeu? É isso que a igreja tem. Política, irmão, é mais sério do que a eleição do ano que vem. Desse ano. É uma nação adoentada. É um povo amedrontado. No Brasil também. Procura ver nas escalas, quem trabalha com saúde pública, que alcoolismo é saúde pública, né, Dete? Droga também virou saúde pública. O aumento no Brasil de quando a ditadura vem se incrementando, tanto que eles querem logo liberar logo a maconha. Que um povo doente de medo fuma maconha, esquece. E aí, cara, legal. Como é que faz coisa, irmão? Ó, joia. Exatamente. Então, irmão, essa questão, irmão, do totalitarismo. Irmão, na verdade, a China não faz questão de ser capitalista. A China é capitalista. Não é? A China faz questão de ser totalitária. Aqui só tem um partido. Se é capitalista, eles não estão ligando para isso, não, irmão.
Irmão, a esquerda também não está muito preocupada em ser comunista, ela está preocupada em ter o poder, todo o poder, de te prender, cancelar sua conta bancária, te prender dentro da cidade, você não pode sair da cidade, você não pode sair do país, toma seu passaporte, está preso aqui, está preso mesmo. Irmão, eu estou vivendo esse medo, irmão. Inclusive os irmãos estão falando aqui, eu não sei se esse negócio saindo aqui, onde é que vai dar, não. Então, irmãos, é muito sério esse regime de medo, onde a gente... Mas, irmão, votaram, fizeram o plebiscito há uns anos atrás. Brasil é a favor da proibição de arma? Não, não é não. Mas fala assim, mas é. Mas é, não é, mas é. Quem manda nesse país não é o povo, quem manda nesse país somos nós. E nós estamos vivendo, irmão, se cuida. Se cuida. Paulo diz, Timóteo, cuida de ti mesmo. Se cuida, irmão, se vigie. Você está tendo umas emoções esquisitas? Você está tendo uns estresses bem? Você está tendo assim umas crises de angústia? Você presta atenção. Aí você diz, pastor, a igreja não deve envolver com a política está adoecendo o povo. E é dever pastoral cuidar da saúde física, emocional, espiritual das ovelhas. Mas onde é que está a fruta da doença? A fruta da doença está nesse regime de medo. Todo brasileiro está com medo dele aí, esse regime está adoecendo. Agora eu vou ficar igual o Bonhoeffer, botando remédio nas ovelhas? Eu tenho que dar um jeito para parar esse trem. Aí não sei, não vou sair, não vou trocar o púlpito. Aí, irmãos, o Bonhoeffer, aquele que eu falei aqui, na época do Hitler, ele largou o púlpito, pegou a metralhadora, foi combater o nazismo, morreu, sabe como? Numa prisão alemã, enforcado. Forca essa peste. Bom, nós estamos vendo que é sério. Martin Luther King foi assassinado, o Bonhoeffer foi enforcado. Porque são pastores, todos eles pastores, que resolveram enxergar que o cuidado pastoral passa pelo pastoral e pelo político, senão ele não tem como cuidar da ovelha. Mata essa peste. E lembra uma coisa, terminando, hoje você, cristão, crente, para o comunismo que está implantando no Brasil, você é um câncer social que tem que ser extirpado. É isso que você é. Continuamos semana que vem, se Deus permitir, amém? Gasta um pouco, podia ser 3 horas de escola. Eu aguento, vocês não aguentam. Tudo bem? Rafael, você que fez a pergunta, termina a oração aqui, por favor. Esse aqui é o Rafael. Agora ele sumiu, deixa eu botar ele aqui. Aleluia.